Turma, tudo bem? Tudo tranquilo? Olha só, turma, hoje nós vamos corrigir as nossas páginas aí do nosso exercício do livro, no caso, não é isso? E não esquecendo, gente, de vocês fazerem o trabalho de recuperação pós-pandemia. Vocês não esqueçam que o trabalho vale 3 pontos e a prova vale 7. Quem não fizer o trabalho só vai ficar com 7 pontos. Os 3 pontos vão perder, hein? Então, por favor, eu estou aguardando o trabalho de vocês, tá bom? O trabalho de vocês é simplesmente uma divisão, tá? É a divisão de quê? É dos números de pessoas que entraram em óbito dividido pelos números de pessoas que foram infectadas e depois o resultado que der dessa divisão é multiplicar por 100, tá? Vai dar um número grande, mas sem problema. Aproxima o número, tá? Só aproximar o número, ok? Faz uma aproximação com uma casa decimal, apenas isso. É só isso que eu quero. Então estou aguardando o trabalho de vocês, hein? Tá? Então vamos lá, dando continuação aí, ó. Na nossa aulinha de hoje, corrigindo a página 152. O exercício número 1, ele está pedindo o seguinte: calcule a medida da área de cada paralelogramo. Todo mundo sabe que a fórmula do paralelogramo, que eu já passei isso, é a área igual a base B vezes H, que é a altura, tá? Então vamos lá, ó. Base 2,5 vezes a altura, que é 3. Então ficou 2,5 vezes 3, 7,5 centímetro ao quadrado, tá? A letra B, a mesma coisa. Paralelogramo, base vezes altura. Base, ó, 4,8 vezes a altura, 3,2. 4,8 vezes 3,2, 15,36 metro ao quadrado. Tá? Já sabe que a unidade da área é o quê? É a unidade elevada a 2 ao quadrado. Perfeito? Letra C. A área é igual a base vezes a altura também, porque é um paralelogramo, tá? Então ficou base 4, tá aqui, ó, e altura 5,4. 4 vezes 5,4 dá 216 centímetros ao quadrado, tá? Aqui eu fiz essa continha daqui, ó, tá? Porque aluno sempre erra às vezes, tá? 2 vezes 8, 16 vão 1. 2 vezes 4, 8, 9. Não coloca vírgula agora, só quando terminar a conta. 3 vezes 8, 24 vão 2. 3 vezes 4, 12. 2, 14. Tá aqui. Somei, agora sim que eu coloco a vírgula. Vejo quantas casas decimais tenho, né? No caso aqui são 2. Então eu conto 1, 2, vírgula. 15,36 é o que tá lá. Tá bom? Vamos para a página 153. A página 153, ele está pedindo o seguinte: exercício número 2. A imagem a seguir mostra a representação de um prisma oblíquo de base quadrada e sua planificação. Então tá aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, esse paralelogramo, desculpa, gente. Paralelogramo com base quadrada, tá vendo? A base dele é quadrada, ó. A base dele é quadrada. Esse paralelogramo, ele está aqui aberto. Vocês estão vendo que eu tenho 15 vezes 7,75. Só que eu tenho duas vezes, ó. Eu tenho esse quadrado aqui e esse quadrado aqui de baixo. Quando a gente for armar, nós vamos fazer 2 vezes 15 vezes 7,5. Tá bom? Aqui, ó, também tem 7,5, né? Porque 4,5 mais 3 vai dar 7,5. Então, quando a gente for armar, vai ser 2 vezes o 15 vezes 7,5, que é a área de quem? Desse retângulozinho aqui, ó. Tá? A área do retângulo é o quê? É base vezes altura. A mesma coisa do paralelogramo. Tá ok? E a gente vai ver também o quê? 2 vezes o quê? A área do quadrado. Por que quadrado? Porque eu tenho, ó, 2 vezes o quadrado aqui, ó. E qual é a área do quadrado? L ao quadrado, ou seja, L elevado a 2. Então eu vou botar o quê? 2 vezes, que eu tenho 2 quadrado, 7,5 elevado a 2. E foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó.
que o livro fez, né? Então ele botou, ó, 2 vezes 15,7,5, né? Foi o que eu expliquei aqui, ó. Eu tenho 2 vezes esse retângulo aqui, ó, tá? E que também é a área do paralelogramo, que é a base vezes a altura, perfeito? Mais 2 vezes, né? 15 vezes 7,5, foi o que eu acabei de explicar, mais o lado do quadrado, que são 2 quadrados que eu mostrei aqui, ó. 2 quadrados, tá? Então vai ficar o quê? 2 vezes 7,5 elevado a 2. Fazendo a continha aqui, ó, eu achei 517,5 centímetros ao quadrado, que é o valor da área dessa superfície desse prisma, tá? 517,5. Então eu tenho 2 vezes 15,7,5, 15 vezes 7,5, mais 2 vezes 15,7,5. Conforme eu falei aqui, ó, tá? Eu tenho 2 vezes isso aqui, ó, aqui e aqui. Perfeito? E mais 2 vezes a área do quadrado, que eu tenho 2 quadrados. Então vai ficar 2 vezes 7,5 elevado a 2. Fazendo o cálculozinho aqui, ó, deu 517,5 centímetros ao quadrado. Perfeito? Olha só, o número 3 aqui, esse número 3 aqui, ele fez o que aqui, ó? Tá aqui escrito, ó. A medida da base de um paralelogramo ultrapassa a medida da altura em 8 centímetros. Então tá aqui, ó. Ultrapassa a medida da base. A gente não sabe quanto que é a base. Se ele ultrapassa, é mais. 8 centímetros. Tá lá. Aumentando a medida da base em 15 centímetros e diminuindo a medida da altura em 10 centímetros. Então, olha só, ele tem aumentando 15 centímetros. Então, ele botou aqui, ó, mais 15 centímetros. Vezes quem? Diminuindo a medida da altura. Você sabe quanto que é a altura? Não. Se ele está falando diminuindo, então menos 10. Igual a quanto? A área, que é 120. Tá lá. A área é 120 centímetros ao quadrado. Então, foi exatamente isso que ele colocou aqui, ó. Tá? Então, fazer o quê? Multiplicação de polinômios, né? Fazendo a multiplicação de polinômios, tá aqui, né? Que é x vezes x, menos, né? Porque menos tá aqui, ó. X vezes 10, agora com 8. Mais 8 vezes x, agora é com 10. Mais com menos, menos 8 vezes 10. Depois, com 15 agora, mais 15 vezes x, 15x, e agora com 10. Mais com menos dá menos, 15 vezes 10 igual a 120. Achando a continha aqui, ó, tá? Deu 120 menos 230. Então, vai dar menos 110. Perfeito? E 8 menos 13 vai dar menos 5. Tá? Multiplicando por menos 1, né? Porque não pode ficar negativo aqui, ó. Menos com menos é mais. Então, ficou 110 dividido por 5 vai dar 22. Tá? Como a medida da base, ele está falando aqui a medida da base, ele é 8 centímetros, né? Tá aqui, ó, a medida da base de um paralelogramo ultrapassa 8 centímetros. Então é x mais 8. Ó, x mais 8. Como eu já encontrei o valor de x é 22, então ficou 22 mais 8, 30. Tá? Então a medida da base é 30 centímetros. Perfeito? A medida da base é 30 centímetros. Logo, ó, a medida da base é 30 centímetros e a altura é 22. Foi o que nós achamos aqui. Tá bom? No exercício número 4, eu coloquei aqui, ó, aqui no papel para que nós pudéssemos fazer junto. No exercício número 4. Ele está pedindo o seguinte: calcule a medida da área do paralelogramo ACED. Tá aqui, ó, ele quer a medida desse paralelogramo aqui, ó. ACED, tá vendo? É esse paralelogramo aqui. Só que essa medida de EC é a mesma medida de CB, que é a altura. Perfeito? A medida da base, 5 centímetros, é a mesma medida de DE. Como a área do paralelogramo é base vezes altura, então ficou base, que é 5, vezes altura, que é 2. Tá aqui, ó.
Então ficou 5 vezes 2, 10. 10 centímetros ao quadrado. Muito fácil, né, turma? Bem tranquilo, né? Bem, olha só. Em relação à correção, é só essas duas páginas aí. Página 152 e 153. Tá bom, turminha? Turminha, não esquece do trabalho, hein? Se a prova vier e vocês não entregarem o trabalho, vocês só vão ficar só com 7 pontos, que é da prova. Ok? Então vamos fazer o trabalho e colocar lá para que eu possa ver. Tá bom? Um abraço em todos e até breve.